Olá, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Nós estamos aqui certos de que o Senhor é quem nos traz para a glória do nome dEle, na certeza de que o Senhor está à frente de tudo que nós iremos fazer. Por isso, alegre o seu coração nessa manhã de sexta-feira. Levante a tua cabeça, coloque os olhos para cima naquele que tem todo o poder nas tuas mãos. Confie no Senhor Jesus. Confie, entregue-se a Ele e tenha certeza de que Ele cuida de tudo e de todos aqueles que para você é muito importante. Amém? Nós estamos aqui para refletir a passagem que está em Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 22. Lucas 8, 22. Diz assim a passagem. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está a sua fé?" perguntou a seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem?" Até aqui. Nós lemos Lucas capítulo 8, do verso 22 ao verso 25. Eu listei algumas coisas sobre essa passagem que ela tem tantos recados para nós, tanto ensinamento para nós. E o primeiro deles eu encontro no versículo 22, onde Jesus é quem chama os seus discípulos para atravessar o lago. Isso demonstra muito claramente para nós que Jesus tinha um propósito para cumprir. Ele tinha um propósito. Jesus veio nesta terra com um propósito. E tudo que ele vai fazendo é para cumprir esse propósito que vem do coração do Pai para que ele cumpra. Então, neste momento aqui, Jesus tinha um propósito que era: vamos atravessar o lago. Tinha algo do outro lado do lago que ele tinha que fazer. E ele chama então os seus discípulos. Ele não convida, ele chama os seus discípulos. Veja, temos sempre que aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Jesus tem um propósito e ele chama pessoas para cumprir esse propósito. Jesus tem um propósito, ele chama você para cumprir esse propósito. Vamos. Eu tenho um trabalho para realizar neste tempo. Vamos comigo. Então, os discípulos o acompanham e entram com ele no barco. E veja, a palavra vai dizer que enquanto eles navegavam, enquanto eles estavam caminhando em direção ao propósito que Jesus tinha para fazer, para chegar do outro lado, nessa navegação, Jesus então, como homem que era, homem como eu, como você, que tem necessidades físicas e fisiológicas, ele estava cansado de tanto trabalhar, Jesus dorme. Durante o caminho, navegando para o outro lado, Jesus dorme. Enquanto Jesus está dormindo, diz a passagem que vem grande tempestade sobre eles, um grande vendaval, e as águas já estavam entrando dentro daquele barco. E diz a passagem que Jesus estava dormindo. E nós temos que lembrar que essas pessoas que estavam com Jesus no barco, ou seja, os discípulos, muitos deles eram pescadores. E pescadores sabem exatamente quais são as técnicas que eles devem usar para não afundar o barco numa grande tempestade. Não eram pessoas que estavam entrando no lago, num barco pela primeira vez. Não. Eram pessoas que conheciam as técnicas para sair daquele problema. Para que enquanto as tempestades estavam caindo, enquanto os ventos estavam soprando contra o barco, os discípulos sabiam o que fazer. Então eu acredito que eles tentaram muitas vezes, durante um bom tempo, não morrer, que o barco não afundasse, usando as suas próprias técnicas. Mas, visto que eles não conseguiam, não estavam conseguindo, então eles lembraram do Mestre Jesus Cristo que estava com eles no barco. E aqui eu quero fazer uma parada para nós refletirmos e aplicarmos isso no nosso dia a dia. Veja
Jesus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Jesus nos chama, vamos, para cumprir o propósito que Ele tem na minha vida e na tua vida. E neste caminhar, de onde você está até cumprir o propósito de Jesus Cristo na tua vida e através de você, muitas vezes muitos problemas irão nos acometer, muitas tempestades irão vir sobre nós. Muitas dificuldades acontecerão neste caminho, neste caminhar. Muitas. E com certeza aquilo que o Senhor entregou tem para fazer através de você são coisas que Ele já te deu como dom. Não é um dom novo. Não é algo que você nunca fez. Mas sim, o Senhor Jesus vai te usar naquilo que Ele te deu como dom. Seja ele qual for, pensa um pouco nos dons que você tem. É dom de cozinhar, é dom de falar, é dom de costurar, é dom de vender, é dom de administrar, é dom de finanças, é dom do marketing, é dom de orar, é dom de lecionar. Qual é o dom que Deus te deu? É nesse dom que Ele vai te usar. Porque foi assim que Ele fez com os discípulos. No barco eles tinham dons ali da pesca. No entanto, enquanto você está caminhando com Jesus para cumprir o propósito que Jesus tem na tua vida e na vida de muitas pessoas através de você, usando os dons que Deus te deu, muitos problemas poderão acontecer. E você pode muitas vezes, eu e você podemos muitas vezes tentar resolver com os dons que nós temos, com a capacidade humana que nós temos, com a sabedoria humana que nós temos, e por muitas vezes nós não iremos conseguir somente por nós mesmos. Nós precisamos agir como os discípulos agiram, clamar aquele que tem todo o poder e que tem todos os dons e que sabe todas as coisas, tem toda a sabedoria, tem toda a força. É clamar a Jesus Cristo, porque Ele entrou no barco com os discípulos. Se Ele te deu um propósito, se Ele tem um propósito e te chama para cumprir, Ele não vai colocar você no fogo e vai sair, não. Jesus vai contigo. Ele está no teu barco, Ele está na tua vida, Ele está nesse propósito. Jesus não vai deixar você sozinho. Ele prometeu, inclusive na tua palavra, que estaria conosco todos os dias de nossa vida, e Ele não é homem para mentir. Se Ele te chamou para um propósito, Ele entra contigo. Na hora da dificuldade, da tempestade, da tribulação, o que nós fazemos? Clamamos a Jesus. Clame a Jesus. Foi Ele quem te colocou ali, Ele está contigo, Ele não vai te abandonar. Então, certo disso, os discípulos fizeram a mesma coisa. Senhor, mestre, nós vamos morrer. As tempestades são grandes, os problemas são grandes, nós vamos morrer se o Senhor não fizer nada. Não é assim que nós sentimos muitas vezes? Parece que nós vamos morrer diante de uma situação. Parece que nós jamais sairemos daquela tribulação, daquele problema. A tempestade parece tão grande que nós não vamos sair. Então nós devemos clamar àquele que tem todo o poder. Então Jesus se levanta. Jesus desperta daquele sono, se levanta. E diz a passagem aqui que Jesus se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Quando o Senhor Jesus levanta e dá uma ordem para a natureza, vento e água, tudo se acalmou e ficou tranquilo. A Bíblia nos ensina que Jesus tem o poder para que com uma única palavra todas as coisas são solucionadas e são feitas. No início do mundo, Jesus, com uma única palavra, faça-se a luz era feita. Faça-se isso e era feito. Faça-se isso. Com o poder da palavra de Jesus, as coisas foram feitas. E aqui, com o poder da palavra de Jesus, a tempestade se acalma e tudo ficou calmo e tranquilo. Com o poder da palavra de Jesus, com uma ordem de Jesus na tua vida, as coisas se acalmam, as coisas se tranquilizam, as coisas entram num estado natural. Entende? Mas como tudo começou? Com os discípulos clamando: Mestre, se o Senhor não fizer alguma coisa, nós vamos morrer aqui. O que é que parece que está tirando a tua vida? O que é que parece que não tem jeito? O que é que parece que teu barco vai afundar? O que é que nesse momento está te atormentando como atormentou os discípulos? O que é? Clame ao Mestre.
Clame aquele que tem o poder de acalmar tudo. Clame aquele que tem o poder de deixar tudo tranquilo de novo. Clama aquele que com você está no barco, você não está sozinho. Este problema não é só teu. Este problema também é de Jesus, e Jesus tem o poder para tirar você do problema. Não é porque você se predispõe a trabalhar na obra de Jesus e fazer algo, agora eu vou trabalhar para Jesus, que tudo vai tranquilo. Não, os discípulos também estavam trabalhando junto com Jesus. E a tempestade veio sobre eles. Assim é na minha vida e na tua vida. Não é porque trabalhamos para Jesus, não é porque cremos em Jesus Cristo, que não teremos grandes tempestades. No entanto, Jesus está conosco no barco. E quando nós clamamos a Ele, Ele se levanta em favor daqueles que o amam. E dá uma única ordem. E tudo se acalma. E tudo se acalma. Bom, quando então tudo se acalmou, Jesus faz uma pergunta para eles. Onde está a tua fé? Onde está a fé de vocês? Parece que a fé de vocês é só quando tudo está no mar calmo, sereno e tranquilo. Mas e quando a tempestade vem? Onde é que você coloca a tua fé? Olha a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Porque muitas vezes em nossa vida, quando tudo está indo muito bem, né? Nós cremos em Jesus, levantamos as nossas mãos, adoramos, glorificamos, bendizemos, falamos de Jesus para várias pessoas. Mas quando o problema vem, onde está Deus? Onde está a nossa fé? É na hora dos problemas, é na hora da dificuldade, da tempestade, é que Jesus se levanta e dá ordem ao teu favor. Ele sempre está contigo no barco. Lembre sempre, esse problema que nós estamos passando não é para a nossa morte, mas é para fazermos mais fortes a nossa fé. Onde está a nossa fé? Mas os discípulos, depois que tudo se acalma, faz uma pergunta um para os outros. Imagina o burburinho ali. E a pergunta é muito grande e muito forte para mim e para você, que é a seguinte, está no versículo 25, na parte B do capítulo 8 de Lucas. Quem é esse? Quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordens e eles obedecem? Quem é esse que o vento acabou de obedecer com uma única palavra? Quem é esse que a natureza obedece? Quem é esse que tem esse poder? Quem é esse que tem o poder de tirar você de onde você, do problema que você está passando? Quem é esse que até o vento e a natureza obedecem? Quem é esse? Pois esse é Jesus de Nazaré, aquele que é filho de Deus Pai. Esse é Jesus que acalma o mar, esse é Jesus que te tira do problema, esse é Jesus que deixa a tua vida mais tranquila, esse é Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz para te dar vida. Quem é esse? Esse é Jesus, o Salvador, o Redentor, o Soberano, o Poderoso, o Glorioso, o Alfa, o Ômega. Esse é Jesus. Quem está contigo no barco? Esse é Jesus que não te abandona. Esse é Jesus que está contigo nos teus problemas. Esse é Jesus que está contigo na calmaria. Esse é Jesus que está contigo na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. Em todos os tempos, Jesus está contigo. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus que jamais te abandonará. Que essa palavra entre no teu coração nessa manhã de sexta-feira e te dê um ânimo tão grande perante as dificuldades que você vai enfrentar, as tempestades que você vai enfrentar. Que essa palavra enche o teu coração de energia, de força, de autoridade, mas também de quebrantamento. Na certeza de que Jesus está contigo no barco e que é preciso que você clame a Ele para que Ele se levante e dê uma ordem em seu favor. Amém? Eu quero pedir para você, se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar. Se você não puder, se você estiver num lugar que você não possa fechar os olhos, entre em espírito de oração, nós vamos orar. Porque o Senhor Jesus é aquele que tem propósitos para cumprir na minha e na tua vida. E nós estamos caminhando junto com Ele, porque Ele entra no barco conosco para cumprir o propósito dele. E talvez nesta caminhada chegou até você uma grande tempestade, uma grande tribulação, que parece que você não vai conseguir sair dela. E nós vamos orar exatamente nesse sentido. Feche seus olhos, caso você possa. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos, meu Senhor e meu Deus, por tudo que Tu és em nossa vida. Grandiosa é a tua sabedoria, a Tua soberania, Senhor.
Obrigado por essa palavra, Senhor, que vem nos dar um grande ânimo novamente, na certeza de que o Senhor tem um grande propósito para cumprir, e esse propósito se cumprirá através das pessoas, Senhor Jesus, através de mim, através dessa pessoa que está do outro lado, ouvindo a tua palavra, Senhor. Por isso nós temos a certeza de que o Senhor está conosco nesse barco, que o Senhor não nos abandona. Mas se há alguém no nosso meio, Senhor Jesus, que está passando por grande tempestade, por grande tribulação, fazendo a tua obra, estando na tua presença, se há no nosso meio crentes em ti, Senhor Jesus, cristãos verdadeiros que crêem num Deus poderoso, mas que nesse momento está passando por essa grande tempestade, que o Senhor se levante em favor dessa pessoa, Senhor. Nós estamos aqui clamando porque nós não temos mais a força necessária. Apesar das nossas técnicas, dos nossos dons, nós não estamos sabendo sair dessa situação, Senhor. Por isso queremos clamar a Ti, como esses discípulos clamaram, Mestre. Se o Senhor não se levantar, Mestre, nós iremos sucumbir nesse problema. Se o Senhor não se levantar e não der uma ordem em nosso favor, nós poderemos morrer, Senhor Jesus. Se levanta, Mestre, se levanta e dê uma ordem em favor das pessoas que estão precisando do Teu poder, da Tua soberania, Senhor Jesus, e do Teu senhorio. Se levanta em favor de nós, Senhor. Se levanta e acalma a nossa tempestade. Acalma a tempestade que está no coração, acalma a tempestade nas finanças, na saúde, acalma a tempestade nas famílias, acalma essa tempestade que está cometendo cada um de nós, Senhor. Porque nós temos a Ti, e se nós temos a Ti, nós temos tudo que nós precisamos, Senhor. Pois Tu és nossa força, nosso refúgio, a nossa fortaleza. E que o Senhor, acalmando a tempestade, nós possamos reconhecer, assim como os discípulos reconheceram, que o Senhor é aquele que acalma a tempestade, que o Senhor é aquele que acalma o mar, que o Senhor é aquele que se levanta e dá uma única ordem e tudo te obedece, Senhor Jesus. Quem é este? Quem é este? Este é Jesus de Nazaré, aquele a quem nós temos crido todos os dias e aquele em quem nós esperamos todos os dias, na certeza de que tudo está debaixo daquele que governa tudo e todos. E nós te adoramos e bendizemos na certeza, Senhor, que o Senhor já está acalmando o coração de muitas pessoas, que o Senhor já entrou, Senhor, com uma única ordem, com a Tua palavra poderosa, e tempestades começam a se acalmar. Nós cremos nessa verdade, nesta promessa, Senhor Jesus, que só o Senhor pode fazer por mim e por todos aqueles que creem em Ti. Nós te louvamos, te bendizemos, já te agradecemos pelo tempo calmo e tranquilo que nós viveremos, confiantes em Ti. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Amém. Amém, amados. Glórias a Deus por essa palavra. Muito obrigado por você ter ouvido, que essa palavra, mais uma vez, repito, enche o teu coração de tranquilidade, de serenidade, na certeza de que Jesus não te abandonou. Ele está contigo no barco. Se Ele está contigo no barco, Ele é capaz, suficientemente capaz, de dar uma única ordem e tudo se acalmar novamente. Amém? Deus te abençoe, um bom final de semana para ti. Nós voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, entre 9h30 e 10 horas da manhã, sempre compartilhando uma pequena passagem, mas que são grandes e poderosas para mim e para você, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, bom final de semana e até segunda.